É impressionante como aquela sua participação na música do Flávio, para mim, foi muito forte, né? E parece uma impressão minha, mas é como se não tivesse sido nada muito decorado, muito espontâneo mesmo lá na hora, né? E foi muito forte mesmo. E eu queria saber, foi espontâneo mesmo ali, tipo, ou foi, vai por aqui, vai por aqui? Como que foi aquilo dali? Eu quero já começar falando disso, porque todo mundo tá comentando sobre isso aqui e realmente foi muito forte mesmo. Então, né, quem não escutou ainda, Além da Dor, Além da pesquisa Dor. aí. Olha, eu confesso que eu tentei montar um texto base, mas na hora não saiu nada do que eu tinha escrevido, foi tudo Eita. na hora, assim. E uma curiosidade é que 5, 10 minutos antes de entrar pra gravar Além da Dor, porque o Flávio tava gravando o projeto dele, né, o DVD inteiro. Então teve algumas músicas antes pra vir Além da Dor. Tava muito emocionada, muito emocionada. Eu tava chorando tanto que eu olhei pro André, né, que é o produtor Sim. da GBA, e aí eu olhei pro André e falei, acho que eu não vou dar Vai conta, dar bom, vai dar certo. eu não tô conseguindo me controlar. E eu tava chorando muito, 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 e eu nem sei como é que eu consegui falar, porque eu tava muito emocionada. Primeiro porque Além da Dor, como eu falo lá na ministração, eu falo, né, não é só uma música, é a minha história, a história do Flávio. Aquela música é a minha história, sabe? Eu passei por um momento, né, na minha vida ano passado, em 2024, meses antes do Flávio me convidar pra gravar essa música, que foi o sentimento foi aquele. Eu achei que eu ia morrer, mas sobrevivi. Então, eu não tava conseguindo controlar porque era aquilo, sabe, Guto? Eu tava ali e eu não parava de repetir na minha cabeça. Eu achei que eu ia morrer e eu sobrevivi. É um momento muito difícil na minha vida, enfim, emocionalmente falando. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente tá na igreja, tem ministério. Pensa, eu nunca uma depressão vai me alcançar, uma ansiedade, crise de ansiedade vai me alcançar. Isso não vai chegar em mim. Tô na igreja, sendo que depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, o que seja, não é falta de fé. Apenas. Né? Então, você que tá na igreja e tem um ministério, isso não te isenta de ter. A gente vê na Bíblia, né, no Antigo Testamento ali, Elias teve um momento depressivo. Então, assim, eu passei por esse momento, emocionalmente falando, muito difícil ano passado. E quando o Flávio me mandou Além da Dor, eu falei, é isso, é a nossa história, né? Porque o Flávio também já passou por muitos momentos difíceis. Inclusive, né, uma curiosidade, mais uma, não seria Além da Dor que eu ia ministrar. Eu ia ministrar Eu Amo Teu Fogo. Olha só. Porque Tainá, né, fogo. Isso, Tainá, fogo, né? E aí, o Flávio falou, não, Tainá, combina. E aí, 15 dias, 10 dias antes da gravação, ele falou, Tainá, mudou a música, você vai ministrar Além da Dor. E aí, quando eu escuto aquela música, né, eu falei, não vai dar. E que realmente, antes eu me emocionei muito, fiquei muito emocionada. E quase que eu não consigo ministrar, mas saiu. E eu nem sei até hoje como saiu, mas saiu. Porque eu tava muito emocionada. Mas a primeira vez que eu escutei, eu confesso que eu enchi os olhos de água quando você gritou dizendo, eu provei e vi. Aquilo ali saiu da alma de um jeito muito forte, né? A gente se encontrou ano passado, né? Lá no Geração Atômica. E você já estava ali naquele momento meio difícil, meio complicado das coisas. E claro, com toda a mudança, né, e tudo, e com a saída da própria comunidade, e com toda aquela mudança que estava ali acontecendo naquele momento, e tantas coisas que você estava vivendo, foi algo muito difícil. Como foi você ali viver aquele momento? Eu vi que ali foram muitas coisas ao mesmo tempo. Era a mente, acabou emagrecendo um pouco mais do normal. Como que foi ali aquele momento para a galera poder entender também, quando eu digo eu provei e vi aquilo que a gente viu naquela ministração? Né? Então, realmente foi um grito da minha alma, né? Eu provei e vi. A gente lê tanto os salmos. A gente vê os salmos, né? Eu verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Sim, o Senhor me sustentará. O Senhor é meu pastor. Ainda que eu passe pelo vale. Né? E a gente faz essas orações. Mas quando acontece, então ali foi um grito de eu provei e vi. Então, assim, eu não ouvi falar sobre isso. Eu tô provando com a minha vida. Né? Porque eu tenho 26 anos e eu acho que na minha vida inteira, na minha história, no meu ministério, eu comecei a pregar com 13 anos, saí em missão com 15 anos. Então já são quase 10 anos aí de vida missionária. Comecei muito cedo. Foi o momento mais difícil ano passado, né, que eu passei. Então quando eu falo, eu provei e vi,
Eu tinha acabado de passar pelo tratamento de câncer do meu pai. Meu pai teve câncer ano passado e graças a Deus foi curado. Então eu tava saindo dessa fase difícil, né? A doença do meu pai, a saída da comunidade, muitas mudanças na minha vida. Quando eu falo ali, eu provei e vi, é tipo assim, Guto, sabe? Eu sei do que eu tô falando. A minha vida, sabe? É a minha vida isso aqui. É o meu testemunho. Deus me sustentou. Deus me sustentou. Nessa semana a gente tá vendo todos os evangelhos na liturgia, falando do Espírito Santo. Sim. E essa semana, todo dia eu falava, quando eu lia, né? Espírito Santo, e eu falava isso pra Deus. É o Espírito Santo que me sustenta. E se a gente não tem essa consciência da graça de Deus, a gente padece, a gente fica no meio do caminho. Porque se a gente não tiver plenamente convencido que é Deus que nos sustenta, claro que a gente faz a nossa parte, e a gente precisa colaborar com a graça, mas é a graça de Deus que nos sustenta. E ali eu provei e vi, é tipo assim, Deus me sustentou. Eu tô aqui de pé ministrando pra vocês porque Deus me trouxe aqui, porque humanamente eu não deveria estar aqui. É o que canta a música, né? É o que fala a música. Sim. Eu deveria morrer, mas sobrevivi, né? Então eu provei e vi dessa sobrevivência que eu contemplo com a minha própria vida. Então, eu passei por um episódio um pouco parecido, a gente até partilhou ali um pouco fora do ar, dessa realidade de esgotamento, de burnout, de ansiedade, de crise, de precisar ir para psiquiatra. Eu passei algo parecido. E quando eu passei por isso, a minha experiência acabou apresentando diante de mim uma realidade de, tipo, as pessoas me procuravam às vezes para dar uma resposta de alguma coisa ou para conversar algo e tal. E eu partilhava, não, é que eu não estou bem, eu estou fazendo um tratamento, eu estou com esgotamento, com burnout. E parecia que a pessoa não tinha escutado nada. Tipo assim, a pessoa tratava isso, tipo assim, não, mas e aí? Mas e aí como é que a gente faz? Como se dissesse assim, não, mas tá todo mundo assim, cara. Tá todo mundo desse jeito. E fazia meio como a gente no Nordeste, ouvido de mercador mesmo. E continuava com o assunto, com a mesma realidade. E continuava como se você não tivesse dito nada. Tipo, eu não sei com você, se você passou algo parecido, de olhar e tipo assim... É como se realmente não tivesse acontecido nada. Como a realidade de saúde mental, para muitas pessoas dentro de igreja, é tipo, tá bom, tá tudo certo, mas vamos resolver isso aqui? Vamos ver isso daqui? Mas tu tem agenda? Mas tipo, eu não sei se... Sim. Me transpareceu, a palavra é essa mesmo, um pouco de negligência das pessoas que eu vi, algumas no mundo católico, em relação à possibilidade de olhar para a saúde mental da outra pessoa, a pessoa dizer que tá, mas tipo, não, tá bom, mas vamos marcar a data? Não sei se isso, algo parecido chegou a acontecer também com você. Não, claro, muita gente ajudava, muita gente dizia, não, tá bom, tá beleza. Mas muita gente, tipo assim, nada tá acontecendo, entendeu? Sim, não, total. E, cara, eu nem julgo porque... Eu acho que muita gente às vezes não tem a consciência. Até você passar por isso, é verdade. É muito abstrato, porque eu falo por mim. Até o dia que eu sou uma pessoa muito prática, eu sou colérica. Isso. Então, vamos resolver. Então, até o dia que eu passei por isso, né? Que eu tive, né, uma crise de ansiedade. Então, assim, eu não sabia que era do jeito, né, que era. Então, quando alguém vinha partilhar comigo, eu entendia, acolhia. Mas até você passar, Guto, você não sabe. Você não sabe. Eu também, eu sou total. Sei. Mas assim, eu percebo isso. Tanto é que eu fechei a agenda esse ano, né? Só tô fazendo algumas missões pontuais que já estavam marcadas. E todo mundo... mas é porque eu tô passando por um momento... Não, mas eu não quero saber do momento que você tá passando. Eu quero saber que você venha pregar aqui. E eu agradeço pelo carinho das pessoas. Eu sei que isso é um respeito, né? Um carinho que as pessoas têm pelo meu ministério. Acreditam e querem que eu vá pra cidade delas. Mas é tipo... Não, é igual você falou. Não tô nem aí que você tá com saúde mental ferrada. Eu quero que você pregue aqui. Entendeu? Eu quero sua agenda. É isso mesmo, direto. Aí a gente fica naquele momento, né? E aí pede ao Espírito Santo a graça, né? Porque a gente quer responder de um jeito, mas aí o Espírito Santo vem, e a gente fala, não, aí vai explicando. Mas é muito difícil. Eu percebo que a galera não entende muito, né? E assim, falando sobre isso, eu penso que é algo importante a gente colocar em pauta dentro da igreja, porque nós que vivemos nos bastidores, nos eventos e tudo... Cada vez mais a gente compreende da importância da gente cuidar um pouco do nosso ritmo, da nossa saúde mental, da nossa saúde em si. Porque, gente, o que a gente escuta nas entrelinhas, nas conversas de pizzaria,
com os nossos irmãos e irmãs, missionários, o pessoal que é do apostolado, que está com esgotamento, que está cansado, que não aguenta mais, que quer desistir, que quer parar, que não vai... É muito que a gente escuta, né? E eu tenho prestado muita atenção nisso, da gente olhar e dizer, peraí, vamos ver isso daí. Você escuta também muito assim, a galera partilhando bastante? Nossa, assim? muito. A gente nem... Os bastidores... A galera não tem nem noção. A gente não tem... Eu não tinha noção, e vocês que estão em casa não têm noção do que a gente escuta nos eventos, de pessoas que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Mas eu acredito, Guto, que, por exemplo, em fevereiro, eu estava em Cuiabá e aconteceu algo muito providencial na minha vida, que foi me encontrar pessoalmente com o professor Luiz Henrique. Não sei se você sabe. Claro, da logoterapia. Sim. Um abraço, professor Luiz Henrique. Professor Luiz Henrique, é meu professor agora. Tem que voltar aqui, hein? Você tá fazendo logoterapia? Então, é isso que eu vou falar. Aí, eu encontrei ele em Cuiabá, no jantar, no evento. E aí, na hora do jantar lá, a gente se encontrou e falou, Tainá, minha próxima turma de logoterapia vai começar a semana que vem. E faz todo sentido pra você. E eu já gostava de Viktor Frankl, eu já conhecia, né, algumas obras. E eu falei, semana que vem, pós-graduação. E naquele momento, é providência de Deus. Naquele momento eu falei, eu acho que é. Eu falei, eu acho que eu vou entrar. E aí eu entrei, já fazem aí, né, quase 5 meses que eu tô fazendo pós-graduação em logoterapia com o professor Luiz Henrique. E tem me ajudado muito. Caramba. Comigo mesma, mas sobretudo com olhar para o outro. Né? De olhar o ser humano e o homem com essa plenitude que ele é, né? Corpo, alma, não só a parte espiritual, mas a parte humana. Sim. Né? Então a logoterapia tem me dado essa visão. E, inclusive eu entrei na pós-graduação e eu disse ao professor, falei, eu não tenho interesse em atender, eu não quero atender ninguém, isso não é pra mim, isso não é meu chamado. Mas aí 5 meses de pós-graduação já tô assim. Mas será? Né? Mas olha, se não vai, duvido. Será? Eu não sei ainda, não descarto a possibilidade. Sim. Mas assim, é porque eu tô apaixonada pelo modo que a logoterapia trata, nesse sentido da vida mesmo, de ter algo maior, né? Igual a frase que se usa muito, que Viktor Frankl falou, né? Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E esse chamado, né, ao transcendente, a algo maior do que a gente. E eu percebo que, tocando já nesse ponto dos bastidores, dos missionários, às vezes a gente esquece que a gente é humano. Isso. Então, por muito tempo na minha vida, como eu comecei muito cedo e tudo foi muito bonito e romântico, e a gente fica, não, é só rezar, tudo é espiritual. Isso. A vida é, vamos rezar que passa. E, óbvio, a oração é primordial, a vida espiritual, ela precisa ser vital. Mas a gente também não pode negligenciar a parte humana. E quando eu falo sobre humanidade, é você cuidar da sua saúde, é você fazer um exercício físico. Quando eu vi ali em dezembro, quando a gente se encontrou ano passado, eu tava muito, muito magra, assim, né? Eu perdi muito peso nessa fase. Aí deu estralo, né? Falei, desse jeito eu não vou aguentar mais 2 anos. Você chegou a perder quantos quilos naquela época ali? Mais ou menos ali. Então eu cheguei a perder uns 8 quilos. Caramba. E eu já sempre fui magra, né? Bastante mesmo. Então, assim, tudo isso, né, com saúde Claro, mental, claro, enfim. Claro. E aí eu busquei me cuidar, nutrólogo, nutricionista, tudo. Tô aí, né, no projeto. E cuidando da parte humana, da parte física. Então, eu acho que a gente não pode separar uma coisa da outra, pessoal. Né? Até vocês que estão aí assistindo. Não é só espiritual e nem é só humano, mas os dois. A gente precisa cuidar dos dois. Por exemplo, eu e o Guto aqui é amigo, a gente precisa se encontrar, né? Zuleide, sua esposa, sim. E se ver e rir e brincar, como a gente gosta de fazer, 2 nordestinos juntos. Porque essa é a humanidade. A gente não só se encontra e fica falando toda hora de igreja, né? A gente gosta de conversar, de rir, dar risada, e isso é importante também. Então eu percebo também que essa coisa, né? A gente às vezes esquece que é humano e fica só vivendo como se fosse anjo, e a gente não é anjo, né?